Nós abrindo os nossos ouvidos, dando clareza na Tua palavra, trazendo entendimento, Papai. Quebra, Papai, todo e qualquer espírito contrário. Quebra, Senhor Deus, qualquer coisa da nossa alma, no nosso coração, que nos impossibilita de desfrutar as bênçãos, Senhor Deus, da Tua palavra. Espírito Santo, Tu és o revelador. Tu és aquele que nos convence do pecado. Faz isso nesta noite. Abre, Senhor Deus, a nossa mente. Dá-nos entendimentos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Revelação que o Senhor Jesus quis nos dar através do seu apóstolo amado João. Sabemos que João chegou ali naquela ilha deserta por causa da fé dele, e ali ele teve uma experiência gloriosa. Aquele que caminhou com Cristo Jesus, que viu a manifestação do Cristo encarnado, agora ele tem uma experiência com esse Jesus, só que glorificado. E Jesus vai descortinando, isso significa revelação. Jesus vai revelando a ele tudo aquilo que está por vir. Nós vimos no capítulo 1 a apresentação desse Jesus, como ele está hoje glorificado. E a partir do capítulo 2 e capítulo 3, nós terminamos nesta manhã o estudo das cartas que Jesus enviou. E são cartas preciosas, porque essas cartas revelam para nós como Deus, como o Espírito Santo, como Jesus enxerga a igreja. Eu tenho perguntado, conversado com minha esposa, por que Jesus não escreveu para a igreja em Jerusalém? Por que Jesus não escreveu para a igreja em Antioquia? E eu tenho me perguntado, e a conclusão que eu cheguei, eu não sei, mas sei que foi necessário, porque aqui está. Aqui estão essas cartas que mostram para nós, que revelam para nós quem é esse Jesus, e também aponta quais são os erros que essas igrejas cometeram e que também nós cometemos. E também mostra os acertos dessas igrejas, que nós precisamos copiar, aprender. As correções de Jesus, os conselhos de Jesus, e todas elas seguem um padrão e termina com Jesus apresentando para nós o que está por vir, o que Ele promete, o que Ele nos dará como galardão, como bênção, só que é para os vencedores. Diga assim comigo: para os vencedores. Não tem nenhuma promessa para os derrotados. Não tem nenhuma promessa para aqueles que retornam, que tiram a mão do arado, que olham para trás. Mas as promessas são para aqueles que perseveram, permanecem. A palavra do Senhor veio claro, que eu ministrei agora há pouco, especificamente a uma pessoa nesta noite, que parece que a coisa não está indo, não está acontecendo, parece que a sua vida não está de acordo. E Deus mandou falar para você que Ele está vendo, que Ele vai te honrar. Permaneça nessa fé, em nome de Jesus. Nós vamos hoje dar uma olhada no capítulo 2, no capítulo 3, e fazer assim, como fala isso na escola? Uma recapitulação, para que fique bem gravado no nosso coração. Alguns irmãos aqui acompanharam alguns estudos, não estiveram na chácara de manhã, outros
já pegaram todos os estudos, então nós vamos caminhar por essas cartas, ressaltando como Jesus é apresentado, os pontos positivos, os pontos negativos de cada igreja, as exortações que o Senhor Jesus fez e as consequências, e também a promessa, ou as promessas aos vencedores. Então, deixa a sua Bíblia aberta, você vai acompanhar comigo. Primeira coisa é que Jesus, ele encaminha, endereça essas cartas ao anjo da igreja. Então, cada carta começa ao anjo da igreja, ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Esmirna, ao anjo da igreja em Pérgamo, ao anjo da igreja em Tiatira, ao anjo da igreja em Sardes, ao anjo da igreja em Filadélfia, ao anjo da igreja em Laodiceia. Hoje de manhã nós estudamos esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Eu, particularmente, pessoalmente, eu fico aterrorizado com essa carta. É a carta mais severa. É a carta que mostra uma igreja problemática, uma igreja destruída, uma igreja morta. Uma igreja que, segundo os nossos padrões de sucesso, seria uma boa igreja. Seria uma igreja poderosa, uma igreja popular, uma igreja conhecida. Mas aos olhos do Senhor, e nós queremos ser enxergados como igreja, não segundo os nossos pensamentos, as nossas ideias, mas queremos saber do Senhor Jesus, como que nós somos vistos por Ele. Para muitos, se é um grupinho pequeno, um grupinho problemático, um grupinho que já aconteceu isso, aquilo outro, e etc, etc, etc. Mas uma característica nós temos, amados: nós perseveramos, nós continuamos, e nós não vamos parar até que a última trombeta seja tocada e a gente seja elevado aos céus com o nosso Senhor Jesus. Nessa primeira colocação aqui, o remetente, nesse estudo que eu fui fazendo, eu fui entrando assim em choque, e posso até dizer em uma pequena crise. O anjo, afinal de contas, quem é esse anjo de cada igreja? E estudando, eu vi que nenhuma vez na Bíblia, quando é apresentado o anjo é um pastor, o anjo é uma pessoa humana, anjo é anjo. Então eu entendi dessa maneira a princípio. Depois, estudando no original a palavra anjo, angelos, eu vi que pode ser traduzido, também significa o mensageiro. Como mensageiro, sim, a liderança da igreja local. E agora, no último estudo, eu comecei a pensar, meditar, orar. Conversei com a minha esposa, debatemos um pouco. E eu comecei a perceber que toda descrição que vem a seguir, e Jesus está falando, trazendo, qualificando, descortinando a pessoa desse líder da igreja local. Isso não significa que a igreja local não tem nada a ver. Porque a gente sabe que a maneira pela qual a igreja é conduzida, o condutor, o líder, ele vai levar a igreja. Você já se perguntou, essas igrejas que têm inventado tantas coisas, tantas práticas, até superstições, você conhece pessoas que estão dentro dessa igreja, que são sinceras, que são crentes? Como que pode? Elas estão ali,
E elas acreditam. E elas até praticam aquilo que a liderança está falando. Há um peso muito grande. Há uma responsabilidade tremenda. O Evangelho, infelizmente, um Evangelho ou um outro Evangelho está sendo pregado por aí. Está colocando muitas coisas que não estão aqui. Práticas, como colocar um copo d'água em cima de uma TV ou de um rádio na bênção, aquela água fica benta, abençoada. Quem já veio numa caminhada no caminho do Evangelho, quanto a gente bateu contra determinada igreja, religião que tem essas práticas, e de repente o povo, entre aspas, evangélico está fazendo essas práticas. Coisas absurdas, como uma rosa espantar mal olhado, como o sal grosso sendo usado para... Eu vi uma que eu falei, Senhor, eu vi na televisão o pastor falando do culto que eles iam entregar enxofre, para colocar enxofre nos 4 cantos da casa. Enxofre fala de inferno. Que evangelho é esse? O que está acontecendo? E a responsabilidade daqueles que estão liderando, nós vamos prestar conta com ele. Aqui nós temos pessoas que já são missionários, já são líderes, pessoas que estão estudando para se tornarem líderes. Não troque o verdadeiro evangelho por nada. Mesmo se você estiver supostamente morrendo, não troque a bênção por um prato de lentilha. Não troque. Fica com o Senhor Jesus. Se precisar perder a cabeça, se precisar ser queimado em praça pública, seja. Porque aquilo que está por vir é bem melhor do que nós estamos provando aqui. Não se compara. Então, esse anjo da igreja, ele tem essas características, esse líder da igreja, essas características positivas e negativas. E nós vamos passar por cada uma delas. Depois do Senhor colocar o remetente, endereçar a carta, ele se apresenta. Quem ele é. E nós vamos começar por aí. Em cada igreja, nós vamos ver como o Senhor Jesus se apresenta. Capítulo 2, verso 1. E o Catócio fez para mim ali, e dá para você acompanhar. Como que Jesus se apresenta à igreja em Éfeso? Ele se apresenta como aquele que tem as 7 estrelas. Quem são essas 7 estrelas? São os anjos de cada igreja. Ele mesmo traz essa revelação. Que anda no meio dos 7 candeeiros. Quem são esses candeeiros? São as 7 igrejas aqui descritas. Jesus tem na mão. Que coisa tremenda. Está no controle dele. Não de homens. Igrejas que estão por aí onde homens dominam são empresas que dão lucro, que são baseadas em princípios deste mundo. Mas a verdadeira igreja do Senhor, aqueles que foram lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro, esses estão nas mãos do Senhor. Isso é bom, não é? Isso traz paz. Isso traz segurança. Eu estou guardado. Eu estou nas mãos de Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Se alguém
alguém perguntar para você, escuta, onde está a tua igreja? Ao invés de você falar, Alameda Prudente de Moraes 274, isso é salão. Fale assim, a igreja está nas mãos de Jesus. Aleluia. Que coisa gostosa. Que coisa maravilhosa. Nós estamos seguros. No mundo em desespero, como nós temos cantado, nós temos a segurança. Que segurança, sou de Jesus. Você é de Jesus? Amém. Você está seguro? Pastor, não tenho seguro de vida. Eu tenho de vida, de morte, de eternidade. Amém? Ah, mas e se você fizer uma viagem e um grande peixe te engolir? Que segurança! O Deus de Jonas é o Deus que está aqui. Ah, mas e se vier uma tempestade? O Deus de Paulo é o Deus que está aqui. E se tiver gente te perseguindo e você chegar na frente do mar? O Deus de Moisés é o Deus que está aqui. Quer sair da mão dele? Quer tentar sorte? Vamos construir uma outra coisa, outra ideia. A igreja, a liderança. Como que Jesus se apresenta em Esmirna? O primeiro e o... Então você olha lá na frente. Quem está lá? Primeirão. Jesus fala, e aqui atrás, quem será que está? Você olha lá atrás, quem está lá? No início e no fim. De eternidade a eternidade. Controlando tudo. Ele é o alfa, ele é o ômega. O princípio e o fim. O primeiro e o último. Podemos ficar em paz? Podemos ter tranquilidade no coração? Ele se apresenta também como o que foi morto e reviveu. Capítulo 2, verso 8. Aquele que morreu, que foi morto, lá na cruz, a humanidade, o inferno, nós jogamos tudo sobre Jesus, todo o peso, toda a culpa, toda a decepção, toda a dor, toda a angústia, toda a solidão, toda a enfermidade, tudo foi jogado sobre ele, e ele morreu, porque ele carregou sobre si as nossas dores. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ah, mas teve outros também, né, que ressuscitaram. Teve Lázaro, e a gente sabe de outras histórias. Conhece outras histórias de pessoas que ressuscitaram? Eu conheço, mas voltam a morrer. Jesus, ele não morreu ressuscitou para voltar a morrer. Ele vive eternamente. Quando ele morreu, ele venceu a morte. Morte, onde está o seu aguilhão? Acabou. Nós, que confiamos nesse Jesus que foi morto e reviveu, nós não temos medo da morte. Igual Paulo, sabemos que a morte o que é? Lucro. Lucro. Em Pérgamo, como Jesus se apresenta? Aquele que tem a espada aguda. A palavra de Deus é a espada. Jesus é a palavra de Deus. Jesus venceu Satanás com nenhum golpe de karatê, com gifu. Jesus venceu com a palavra. Como que nós vencemos Satanás? Com a palavra. Por que Satanás tem pintado e bordado no planeta Terra? Porque, infelizmente, nunca em toda a história nós temos visto um povo tão ignorante na palavra. Tem Bíblia de tudo quanto é tipo, mas as pessoas não conhecem a palavra. As pessoas não amam a palavra, não estudam a palavra, não decoram a palavra. E aí quando vai vencer, vai lutar com Satanás,
usam de jargões, pensando que o simples fato de falar está amarrado em nome de Jesus, o diabo fica amarrado. Os 7 filhos de Cefas tentaram fazer isso. E tomaram uma surra de Satanás. Saíram correndo nus. Jesus, Ele é o Verbo. E eu preciso conhecê-lo. E a maneira de conhecer Jesus é através das práticas espirituais. É através da oração. Volta e meia alguém publica nas redes sociais. Certamente você já viu. Show gospel, cheio. Do lado, reunião de oração, vazio. Você tem participado? Você tem participado? Você tem orado? Você tem participado? A espada muda. Essa espada, ela tem o poder de penetrar em nós e fazer divisão daquilo que nós não conseguimos. Quantas vezes, amados irmãos, nós sofremos indevidamente? Quantas vezes nós confundimos cansaço físico com estar mal espiritualmente? Quantas vezes nós mesclamos a alma com o espírito e aí traz uma confusão e o diabo pinta e borda? Mas o que vai trazer o discernimento? O que vai trazer a separação? O que vai mostrar o que é o que? A palavra. Ela penetra e ela faz divisão. Como que Jesus se apresenta em Pérgamo? Além da espada aguda, ele se apresenta como Filho de Deus. Jesus, ele era o Filho unigênito. Hoje, ele é o Filho primogênito. Há algum Filho de Deus aqui nesta noite? Como é bom ser filho e não bastardo. Como é maravilhoso. Como é glorioso. A glória de Deus, ela revela a adoção, a paternidade. Nós não estamos sozinhos, nós temos um Pai. Nós não somos filhos bastardos. Nós somos incluídos ali na família de Deus. Como que o Senhor Jesus é apresentado em Tiatira, ou como ele se apresenta? Aquele que tem os olhos como chama de fogo. Aquele que tem os olhos como chama de fogo. Isso fala da onisciência de Deus. Ele vê tudo. Se alguém aqui está escondendo alguma coisa, pode esconder dos familiares, do cônjuge, dos pais, pode tentar esconder de si mesmo, mas de Deus não esconde. Lembra do nosso antepassado? Deus falou: onde você está, Adão? Deus sabia. Deus sabe onde você está. Deus sabe qual é a sua condição hoje. Deus sabe como está a sua vida de oração. Deus sabe como está os seus dízimos, as suas ofertas. Deus sabe tudo. Não adianta a gente querer enganar Deus. Não adianta. Não adianta querer fugir de Deus. O nosso Jesus, ele tem olhos como de fogo. O Senhor Jesus também é apresentado como aquele que tem os pés semelhantes a latão reluzente. Isso fala da presença de Deus. Isso fala do poder de Deus, do poder do Senhor Jesus. Ele reina. Nós cantamos: Ele reina, Ele reina. De fato. Ah, pastor, mas olha a situação do Brasil, como está? Ele reina. Ah, mas a injustiça, Ele reina. Amém. Como você acha que Deus está reinando sobre a nação brasileira, querendo que haja bênção, se o povo está em corrupção, se o povo está em mentira, se o povo está em drogas, se o povo está em adultério?
vem para as redes nacionais que uma menina de 16 anos, toda aquela violência. Você quer que Deus abençoe? Ele reina. Mas agora há uma convulsão. Olha o que aconteceu. Mas aí está o movimento funk, etc, etc, com aquelas mulheres seminuas e aquela dança erótica e ninguém fala nada. As novelas brasileiras e acham bonito. E Deus está reinando com o juízo, com os pés reluzentes e pisando, castigando. Como você acha que está o coração de Deus ao olhar as igrejas? A olhar a corrupção dentro das igrejas? Lideranças se tornando milionárias e achando que é normal e que é a bênção de Deus. Sendo que na mesma igreja onde um é milionário, outro está passando fome. Mas o Senhor vê tudo e o Senhor exerce a sua autoridade e o seu poder sobre tudo. Como que Jesus se mostra na igreja em Sardes? Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. E novamente ele diz que ele tem as 7 estrelas. Esses anjos estão nas mãos do Senhor. Ai daquele que zomba de Deus. Ai daquele que brinca com as coisas de Deus. Como que o Senhor Jesus se apresenta à igreja de Filadélfia? Como santo e verdadeiro. Santo é separado. Queridos, por 3 vezes na palavra há uma ordem para nós. Sede santo, como eu sou santo. Santidade não é uma opção, santidade é uma ordem, é uma obrigação. O que é ser santo? Ser santo é ser separado. Amém. Separado do mundo. A igreja está muito parecida com o mundo. A igreja está praticando as mesmas coisas do mundo. Para quem no evangelismo? Eu vou ficar em casa, eu vou passear, eu vou desfrutar, eu vou para o shopping. Mesma coisa que o mundo faz. Uma mistura. E verdadeiro. Santo e verdadeiro. Queridos, não há espaço para nós, seguidores de Jesus, para mentira. Não há. Para engano, para meias verdades. E tem crente que pensa que dá para viver assim. E não dá. Ou você é da verdade ou você é da mentira. Ou você é filho do Senhor Deus, ou você é filho de Satanás. Não há o meio termo. Não tem como não ser filho de ninguém. Ou é verdade ou é mentira. E Jesus Cristo, ele deixa muito claro: seja o seu sim, sim, o não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Maligna. Não vamos brincar com essas coisas, em nome de Jesus. Como que Jesus se apresenta à igreja de Filadélfia? Santo e verdadeiro, e com aquele que tem a chave de Davi. Aleluia. Como que Jesus se apresenta à igreja de Laodiceia? O Amém. Assim seja. Aquele que tem a última palavra. Todas as promessas têm o Amém do Senhor Jesus. E esse termo lá no Antigo Testamento descreve o Deus verdadeiro. Ele se apresenta como uma testemunha fiel e verdadeira. Irmão, mesmo que eu não seja fiel para com Deus, Deus sempre vai ser fiel para comigo. Deus, ele não fica julgando como os homens. Você é bom para mim, você é bom para você. Você é fiel para mim, você é fiel para você. Não. Ele permanece fiel. Amém. Faça aquilo que você venha fazer. Deus continua sendo fiel. Amém.
Isso traz segurança, traz paz para nós, seguidores de Jesus. E ele se apresenta também como princípio da criação. Alguém aqui quer trocar de Jesus? Quer trocar Jesus por um outro? Essas características bastam? Precisa de mais alguma coisa? Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto. Aconteça o que acontecer. Atrás não volto. Não volto mais. Jesus à frente. Atrás não. Ficou para trás. Amém. Ficou para trás. Amém. Existem alguns programas na TV que eu choro. E tinha um programa do Netinho. Ele arrumava ali alguma coisa, fazia uma doação. É tão fácil a gente fazer alguém feliz, né? Agora acabou aquele programa, tem um outro lá. O Geraldo. É Geraldo? É Geraldo, né? Geraldo. E hoje a história que o Geraldo contou, hoje a história foi daquela que coordenou com o namorado e com o cunhado a morte dos pais. Lembra dessa história? Como é o nome dela mesmo? Suzana Ristori. Hã? Suzana Ristori. O primeiro nome que eu Suzane. Suzane. E aí um que vai lá no presídio, faz uma cidade pequenininha, ele conheceu ela ali e está pensando em casar com ela, e saiu já um monte de mentira na mídia, que ele é um empresário evangélico e tal. E hoje foi feita aquela entrevista grande. E aí o Geraldo perguntou para ele: você não tem medo que seja mentira? Falsidade? Que ela não mude? Porque ninguém acredita que ela vai mudar. E aí ele falou assim: olha, eu me converti há tantos anos atrás e eu acredito que em Cristo Jesus toda pessoa pode mudar. É a verdade. Ele mudou a mim, ele mudou você. Será que a gente crê? Será que a gente vê a Cristo Jesus dessa maneira como ele se mostra aqui? Ou será que o que permeia a nossa mente ainda é aquela ideia do Cristo Jesus, pobre coitado, pendurado numa cruz? E quando evangelizamos, parece que estamos falando para a pessoa: por favor, aceite Jesus, ele precisa de você, coitadinho. Eu preciso dele. Ele é que me aceita ou não eu. Eu louvo a ele, porque ele me aceitou. Ele te aceitou. Tem alguém aqui ainda que não tem essa convicção? Quais são os pontos positivos? E eu já percebi que não vai dar para chegar até o final. Mas estamos caminhando um pouco mais. Quais são os pontos positivos? Éfeso, trabalho, perseverança. Vamos parar com trabalho. O que nós temos feito por Jesus? E é assustador o número de crentes que não fazem nada para Jesus. Aceitaram Jesus, estou salvo. Aí quando morrer, quando Jesus vier buscar, eu vou embora. Enquanto isso eu vou ficar fazendo as coisas aqui que todo mundo faz. Eu não vou perder meu tempo com a igreja, com Deus, com o evangelismo, com isso, com aquilo outro. Será que converteu? O que nós estamos fazendo? Qual o trabalho que nós estamos fazendo? Ah, mas eu tenho que cuidar da minha... Eu tenho que... Tudo bem, se você é quem cuida da sua casa, da sua família, então, continua. Agora, Jesus, ele convida você a confiar nele e deixar tudo na mão dele.
Essa igreja é uma igreja que trabalhava. E é impressionante, os anos passam e a história se repete. Os mesmos. Trabalho, perseverança. Está difícil, irmão, mas continua. Cansa, irmão, mas continua. Até desanima, irmão, mas continua. Não para. Não para. Não suporta os maus. Nós precisamos pensar esse negócio aqui, amados. Tem gente suportando os maus, batendo nas costas, dando um sorrisinho amarelo, dando a paz do Senhor. E são maus. A igreja em Éfeso foi reconhecida pelo Senhor Jesus como não suporta os maus. Pôs à prova os falsos profetas. Tem tanta gente falando por aí hoje em dia, assim diz o Senhor. Tantas pessoas e não acontece nada. Lá no Antigo Testamento eram privilegiados. Até morte. Eles aqui, essa liderança aqui não aceitava, colocava em prova. Vai, profetiza aí, vamos ver se vai acontecer. Não aconteceu? Fora, fica quieto. Não aceitamos. Tanta gente falando hoje tantas coisas. Já viu aquele? Eu sou um homem de Deus. Quem é homem de Deus não fica falando. Já viu aquele? Não, mas eu tenho chamado, eu sou. Não precisa ficar falando. Não suportar. E talvez esse seja um erro. Nós como igreja, até muito bonzinho. Tem que ser bonzinho, mas não podemos suportar os maus, não. E continua a mesma coisa. Tem gente que saiu do nosso meio e está falando mal da gente para ir, encontra alguns e diz, tudo bem, tem paz do Senhor. Falsidade, mentira. A Bíblia fala com eles, com os tais, nem sentar. Que mais? Sofreu por amor ao nome de Jesus. Tem sofrido? O pessoal está falando mal de você porque você prega o evangelho verdadeiro? Não. Não está tendo perseguição? Nenhum familiar está falando que você é muito fanático? Não. Então começa a olhar para ver aquilo que você está falando no meio da sua família. E se aceita. E se convive. Não desfaleceu. Já viu o que é desfalecido? Não sei não se eu vou continuar. Acho que vou dar um tempo. Vou dar um tempo. Vou falar para Deus, eu estou dando um tempo, tá bom? Não desfaleça não. Quanto mais difícil, mais exercite a fé. Quanto mais difícil, mais ore, mais busque o Senhor, mais agarra como Jacó, que segura para o Senhor. Enquanto o Senhor não me abençoa, não vou soltar o Senhor. E também aborreceu as obras dos nicolaítas. Sabe aqueles que estão com um pé aqui e um pé aqui? Era povo de Deus, mas fazia a mesma coisa que os outros faziam. Sabe, crente? Está lá no culto, levanta a mão, até dá oferta, dá dizima, e durante a semana, e faz a mesma coisa. Está lá, festinhas. Já foi em casamento de família de crente que serve bebida alcoólica? Como é? Não, mas sabe o que é? Que os parentes vão falar. Deixa que fale! Dá testemunho verdadeiro! Da groselha lá, pessoal.
coisa triste, né? Coisa triste. O cara é crente, toca no louvor, aí chega na formatura, vai pro bailão. Bailão da formatura. Não dá, amados. Não tem como. Ou é de Cristo ou não é de Cristo. Se é de Cristo, as coisas velhas ficaram para trás. Hoje as festinhas, festinhas de adolescentes, de crentes, é com luzinha, é ali reboladinho. É assim que a igreja está. E aí quando a gente coloca o evangelho verdadeiro, nossa, é muito radical. Um que era crente aqui dessa igreja foi falar com um dos presbíteros, fala lá pouquinho para não falar mais contra o shopping. Eu não tenho nada contra shopping, se você quiser vai no shopping. O que eu sou contra é essa cultura de shopping. Estou passeando com a minha família, tendo tempo de qualidade com a minha família. Aonde? No shopping. Não consigo entender. Não consigo entender. E aí vai lá, compra o que não tem, entra nesse esquema e acha que tudo está bonito, maravilhoso. A igreja diz, Nina, quais os pontos positivos dessa liderança? Qual é o ponto positivo? Quem que falaria que é ponto positivo? Tribulação. Irmão, está aí. Sim. Na fé. Amém. Abençoado? Sim. Mas como é que você sabe? Estou vivendo a tribulação. Os apóstolos, eles se alegravam porque eles apanhavam em nome de Jesus. Pobreza. Irmão, vem dar um testemunho aqui à frente da sua pobreza. Já viu? Pastor, pastor, estava difícil. Cortaram a luz lá em casa. Irmão, que bênção. Mas eu fui mais abençoado, pastor. Querido, o que aconteceu? Cortaram a água também. É claro, né, irmãos? E a promessa hoje é para você vir a Cristo e ser rico. Blasfêmias dos da sinagoga de Satanás. Os da sinagoga de Satanás estavam blasfemando contra eles. Bem-aventurados sois, felizes sois quando falando contra vós todo. É motivo de alegria. Estão falando mal de mim, mas eu não estou. Eu estou certo. Eu estou certo na palavra de Deus. Estão falando por inveja, por ciúmes. A maledicência corre solto por aí. E essas pessoas não estão fazendo mal para mim. Elas estão me fazendo felizes. Tem hora que dói um pouco, né? Ponto positivo da igreja em Esmirna. Ponto positivo da igreja em Pérgamo. Reteve o nome de Jesus. Não trocou o nome de Jesus, ficou com Jesus, Jesus, Jesus. Não negou a fé. Fiel testemunha. Não troca Jesus por nada. Não nega a tua fé. Para se ver bem ali naquele grupinho, na família, não muda. Deixe que falem. Eu lembro, novo na fé, fui para minha casa, teve uma festa da família, e todos ali naquela bagunça, e bebedeira, e ai Kiko, toma Kiko, vocês tomavam antes, bebe Kiko. E eu fui ficando, eu pensei, homem, mente humana e carnal, eu vou tomar um golinho, só para eles pararem de falar. Peguei ali o copo, pus um pouquinho e tomei. Por quê? Está falando que é crente e bebe. Eles não vão falar bem de você nunca. Não troca Jesus para fazer a vontade deles, para eles ficarem bonzinhos, para pararem de falar, para pararem de perseguir. Não. Tem gente que até faz isso falando assim, não, mas quem sabe se converte. Já viu aquela menininha ou menininho que começa a namorar uma pessoa que não é convertida? Não, mas eu estou evangelizando. Evangeliza sem beijar. Não precisa beijar.
evangelizar, não precisa segurar na mão para evangelizar, não precisa casar para evangelizar. E depois sofre. A gente sabe de N casos que sofrem. Alguns Deus tem misericórdia ainda. Fica com Jesus, amado. Fica com Jesus. Não troca Jesus por nada. Se tiver alguém acima de Jesus na sua vida, você vai sofrer. Você vai se decepcionar. Você vai sentir solidão. Você vai sentir tristeza. Se tiver Jesus em primeiro lugar, Ele nunca vai te decepcionar. Amém. Ele nunca vai fazer você sentir solidão. Ele nunca vai te abandonar. A igreja em Tiatira, quais eram os pontos positivos? Amor. Amor. Serviço. Caminha junto. Jesus veio aqui para nos amar, mas Ele não veio aqui para ser servido, Ele veio aqui para servir. Amor. Serviço. Já viu? Tem pastor hoje em dia que, pelo amor de Deus, aquela arrogância, pega ali o empregado, motorista abre a porta, eu vou pregar se tiver cachê e quero ficar 5 estrelas, toalha branca, não sei o que tem, não sei o que tem, astro, ídolo, estrela, mas nunca seguidor de Jesus, nunca. Amor, serviço, perseverança. Alguém está aqui, por favor, está difícil. Continua. Eu sei que o diabo vem e ele faz uma batalha na nossa mente, e a nossa velha natureza ajuda ao diabo nessa batalha. Vem vontade de desistir, vem vontade de abandonar. Não! Continua firme. Não abandona. Persevera, persevera. Crescimento nas obras. Estavam crescendo as obras. Está crescendo as obras? Trabalhando mais para o Senhor do que se trabalhava no ano passado? Está fazendo mais coisas? Como que Jesus via os pontos positivos na igreja de Sardes? Havia ali um grupo de pessoas que não se contaminaram. Sabe aquele grupo todo contaminado, mas no meio um povo que não se contaminou. Vamos ser assim, amados? Amém. Vamos ir numa igreja tão contaminada nos nossos dias. Vamos ficar na simplicidade? Vamos buscar essas coisas aradas, não? Né? A gente olha as placas da igreja, vindo para cá, tem uma igreja ali, a gente sempre passa a hora, modelo da igreja, tipo, e aí cada uma igreja, e a gente não vê assim, tipo discípulo de Jesus. Igreja de sofredores, igreja de perseguidos, igreja de pessoas que estão buscando ser semelhante a Jesus. A gente não vê. A gente vê esses modelos de criação da mente humana. Não vamos ser assim, amados. Vamos ficar com Jesus. Vamos ficar com a palavra. Não vamos trocar Jesus por nada. Pessoas que não se contaminaram. Como que a igreja de Filadélfia, os pontos positivos que Jesus declara: pouca força. Mas isso é ponto positivo? Para Jesus é. Porque quando a gente está forte, ele não precisa nada. Não precisa de Jesus, estou forte. Estou com dinheiro no bolso aqui, não vou falar de Jesus. Eu estou querendo comer um pão com mortadela, Senhor, dá. Faz um milagre, Senhor. Tem dinheiro aqui no bolso. Agora, quando a gente é pobre, a gente chega a Jesus: por favor, Senhor. Quando a gente não tem condições, a gente olha para Jesus e a gente busca nele, somente nele, socorro. Aleluia. Pouca força. Eu sou forte, eu sou cristão forte. Paulo entendeu isso, ele falava que quando ele estava fraco,
É que ele estava forte. Já viu esses pastores? Eles são pessoas fortes, robustas. Eu não fico doente, não. Doente é negócio do diabo, eu não sou. Paulo. Uma vez eu estava numa reunião de pastores, líderes, um curso que vinham alguns irmãos dos Estados Unidos ministrar, e no meio da ministração, o louvor não tinha nada daquilo que Deus falou comigo a ver aquilo que estava sendo ministrado, e Deus falou duas coisas. Eu sentei para ouvir. Uma, Deus falou: eu sou teu pai. E eu falei: eu sei. E ele insistiu: eu sou teu pai. Até aquele dia, toda a expectativa de pai, Deus Pai, eu trazia do meu pai humano, limitado, doente, fraco, sem saber, sem ter aprendido a amar, a beijar, a acariciar os filhos. E eu estava nessa ideia do pai. E Deus falou: ele é meu pai. E eu consegui entender o que é ser filho de Deus. Aleluia. E a segunda coisa que ele falou comigo foi: eu não permito, eu não deixo que você tenha um crescimento explosivo, porque eram os papos daquela época, né, de igreja, mega igreja, isso é ser bênção, etc, etc, etc. Ele falou: porque eu amo você. E eu vejo hoje quantos pastores se perderam porque orgulho. Essa igreja aqui é uma igreja de pouca força, mas que Jesus pouca força, guardou a palavra e não negou o nome de Jesus. Queridos, podem nos acusar de tudo, mas nunca vão nos acusar de que pregamos alguma heresia nessa igreja. Que nós ficamos em cima da palavra. Palavra, 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 palavra. Qual que é o ponto positivo da igreja de Laodiceia? Laodiceia significa justiça do povo. Uma igreja morna. Qual que é o ponto positivo? Nenhum. E era uma igreja rica, abastada, influente, popular, grande. O que Jesus viu de positivo nessa igreja? Nada. Igreja morna. Vamos terminar citando os pontos negativos. Éfeso, uma tremenda, uma linda igreja. Qual que é o ponto negativo? Deixou o primeiro amor. Tenha contra ti que deixasse o primeiro amor. Pode ser a característica da igreja dos nossos dias, pode ser a característica de alguns aqui. O que aconteceu? Deixou o primeiro amor. Já esteve mais próximo de Jesus, já teve mais comunhão com Jesus, mais envolvimento com Jesus, já declarou mais o amor para Jesus. Há pouco tempo atrás, muito pouco tempo atrás, nós tínhamos uma prática nas nossas reuniões, no nosso culto. Irmãos, vamos ter um tempo, cada um fala com Deus, cada um agradece a Deus, cada um fala do amor a Deus. E era gostoso, a coisa pipocava nos nossos dias. Se tivermos tempo assim, a coisa fica minguada. Uma marca de quem deixa o primeiro amor. Eu não preciso ficar todo dia falando para minha esposa: esposa, eu te amo. Mas eu sei que ela gosta. E volta e meia eu falo. E ela fica feliz. Mas além de falar, como é que está o relacionamento?
Não adianta ficar lá, eu te amo, e maltratar, e viver uma vida de discussão. Jovens que estão aqui, é mentira do diabo que discussão, que briga em casamento é normal. É normal para quem não tem Cristo. Mas para quem tem Cristo, isso é anormal. Anormal, nós podemos, nem lembro nada, muitas coisas, mas quantas vezes nós brigamos? Porque quem reina não é o Kiko, não é a Miriam, é Cristo Jesus. Deixou o primeiro amor. Como é triste isso, amados. Como é triste isso. Pastores que estão abandonando as esposas. Tão normal, não, estou apaixonado, não amo mais. Como que se amor fosse um sentimento. Amor é uma decisão. É uma determinação do nosso coração. Qual o ponto negativo de Esmirna? Aquela igreja que tinha tribulação, pobreza, blasfêmia dos satanistas. Qual que é o ponto negativo que Jesus vê nela? Nenhum. Amados, vamos jogar fora essa coisa de querer ser grande, ter nome. E daí vai ter um monte de coisas contrárias. A igrejinha de Esmirna. Nenhuma condenação. O Senhor Jesus, que coisa tremenda. Coisa maravilhosa. Igreja de Pérgamo, seguir a doutrina de Balaão e dos Nicolaitas. Vão aparecendo aqui os Nicolaitas outra vez. O que Balaão fez? Balaão ia amaldiçoar porque ele queria ganhar uns trocados. E como está cheio de liderança hoje em dia ganhando uns trocados, e ele só abençoava. O que ele fez? Ele falou para o povo inimigo de Deus: vai lá, faz festinhas do povo, mistura os jovens, vai haver mistura. Mundo, igreja, luz e trevas não combinam. Como é que está os cultos hoje em dia? Você entra na internet, você vê luz aqui, grupo de louvor, o pastor, o pregador, e lá no auditório, tudo apagado. A Bíblia, Jesus é da luz e não da escuridão, das trevas. Não consigo entender. É porque o mundo entrou dentro da igreja. Vamos pôr. Aqui tinha, né? Tinha uma luz. Uma luzona aqui que ficava acima do pregador. Só um brilha. Amém. Jesus. A igreja de Tiatira. Tolerância a Jezabel. Prostituição. O pessoal usa. O que tem a mocinha por uma sainha? É moda. Eu vi num casamento aqui nessa igreja, não muito tempo atrás, o pastor que celebrou, a filha estava com uma sainha assim. Falei: Jesus amado, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Roupas. Mas é moda, pastor. Hoje as roupas têm que ser bem grudadinha. O homem, ele é atraído por aquilo que vê. Não seja instrumento de Satanás para levar as pessoas a adulterarem o pensamento por causa das suas roupas. Em nome de Jesus. Não seja. Se vista de maneira digna de alguém que segue a Cristo Jesus. Mas é a moda. Sabe quem grita a moda? Qual que é o ponto negativo da igreja de Sardes? Engano, misturavam vida, pensando que é morte que é vida, engano. Filadélfia, a igrejinha com pouca força. Qual que é o ponto negativo? Você percebe, amados, que para Jesus o que é bom não é o que é bom segundo o pensamento do homem. Aquilo que é sucesso para Deus não é sucesso para o homem.
E a igreja de Laodiceia? Nós somos ricos. Riqueza e orgulho. Jesus falou: vocês são infelizes, pobres, cegos e nus. Nós vamos parar aqui. Quero convidar você a baixar a tua cabeça e fechar os teus olhos. Nós, como igreja, nós não somos forçados a nos reunir, nós temos a liberdade. Nós não somos nem forçados a estar aqui por nós ou por pessoas, mas é lógico que nós somos convencidos pelo Espírito Santo. O que você está procurando? O que tem feito você buscar uma igreja local? Você quer ser fortalecido? Você quer ter bens materiais? Você quer viver uma vida sem problema nenhum? O Evangelho do Senhor Jesus, ele denuncia tudo isso, todo o nosso erro, toda a nossa pequenez, todas as nossas falhas. Mas não para por aí. O Evangelho de Jesus apresenta a solução, a saída. E é totalmente contrário ao que esse mundo apresenta. Certamente que nós todos temos falhas ainda. Temos falhas ainda no nosso caráter. Temos marcas ainda na nossa personalidade que precisam ser tratados, curados. Mas algo tem que estar latente no nosso coração. Jesus, eu não troco por nada. Jesus, Jesus, Jesus. A dor vem, o sofrimento vem, a angústia, a tristeza, chega, bate a porta, o desespero, as lágrimas correm pela nossa face, há um complô do inferno para nos arrancar do caminho. Mas mesmo com o coração doendo, mesmo sendo injustiçado, se preciso passar por apedrejamento, forca, fogueiras, não vamos trocar Jesus por nada. Muitas vezes vivemos em situações de limitação na área financeira. Mas o que comer, o que beber, o que vestir, o Senhor nos promete. O Senhor nos promete. Muitas vezes há uma dor tão grande no interior. Somos tomados de uma angústia profunda que beira o desespero. Nesses momentos, não são momentos para desistir, mas para nos apegar ainda mais a Jesus. Nós temos que entender isso. Deus, Ele permite que passemos pelo vale da sombra da morte, mas a gente não precisa temer, porque Ele está conosco. A ingratidão muitas vezes vem como flechas, como dardos que penetram o nosso coração e dói. Mas não vamos desistir.
não vamos nos voltar contra aquele que é o único que tem o poder para aliviar toda a dor. Não vamos permitir que Satanás traga confusão na nossa mente, achando que Deus nos abandonou. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, diz o Senhor. Não vamos abandoná-lo. Vamos perseverar. E se for para sermos assim uma igreja pequena aos olhos do mundo, não vamos nos importar. Mas vamos nos importar sim, como somos vistos aos olhos de Deus. Não vamos buscar fama. Jovem que está aqui se preparando para o ministério, não busque a fama dos homens, busque ser aceito por Deus. Não troque Jesus por nenhum sucesso que o mundo possa te ofertar. Jesus continua dizendo para nós: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ouça Jesus falando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus não se esqueceu de você. Pode até uma mãe que amamenta esquecer do filho, mas Deus não vai se esquecer de você. Pai, o Senhor conhece cada um de nós, o Senhor sabe como nós nos encontramos nesta noite. O Senhor sabe quais são os nossos pontos positivos. E o Senhor conhece bem quais são os nossos pontos negativos. E o Senhor é o único que tem poder para mudar. Por isso, Senhor, nós nos lançamos diante do Senhor nos teus braços, sabendo que o Senhor cuida de nós, sabendo que tudo isso que nós passamos aqui é passageiro. Vai chegar lá o grande dia, nós cremos nisso, Senhor. Não queremos voltar para trás. Muito pelo contrário, queremos trabalhar mais para o Senhor, mais. Fazemos pouco ainda para Ti, Senhor. O Senhor merece muito mais. Obrigado, Senhor, pela advertência que o Senhor nos faz, sempre nos dando a possibilidade de arrependermos, de voltarmos, de acertarmos. Louvado seja Teu nome. Papai, agora nós vamos participar aqui da ceia. Não queremos participar de mais uma ceia, é da ceia. É do momento glorioso em que Cristo Jesus reparte conosco, papai, o corpo, o sangue. É um momento em que relembramos aquele dia glorioso do pacto, da nova aliança. Estamos numa nova aliança contigo, Pai. Não por algo que nós tenhamos feito, mas por aquilo que Cristo, Teu Filho, fez por nós na cruz. E nós agradecemos pelo corpo
partido e pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Obrigado, em nome de Jesus. Amém.